Bom, nessa primeira habilidade a trabalhar aqui, vamos verificar então a seguinte situação. Como identificar a posição inicial e a velocidade através da posição, da fórmula da função horária da posição. Bom, ele te dá uma fórmula, né? Então ele te mostra a fórmula do movimento de um carro e o que a gente faz é comparar com a fórmula da função horária do movimento uniforme. Então você coloca um do lado do outro, pode não ser assim escrito, você pode fazer isso mentalmente. Vou colocar escrito aqui para a gente ir acostumando. Mas aí você faz como a gente aprendeu no ensino fundamental a usar a fórmula de Bhaskara para encontrar a solução da equação do segundo grau, que a gente precisava saber qual é o valor do A, do B e do C para colocar na fórmula do Bhaskara. Então você identifica aqui, ó, letra grudadinha na letra T. O número que tiver grudado na letra T aqui vai ser esse cara aqui de baixo. Ah, vai ser o valor da velocidade. Ó, letra, ó, cadê o mouse? Letra sozinha, né? E número sozinho. Então os dois são identificados como sendo o mesmo elemento. É isso que eu estou falando para você. Deixa eu colocar aqui como apontador que é mais rápido. Ó. Então esse S0 é igual a 10, né? Simplesmente isso. Lembrando aquilo que foi colocado lá no começo, em que você tem a unidade de medida da posição inicial. Então tem que colocar o metros no final, não pode deixar só 10. E a velocidade passa a ser o número 3. Então, ó, é só identificar número sozinho, letra sozinha. Número grudado na letra T, letra grudado na letra T são idênticos. Pronto. Isso é que é identificar a posição inicial e a velocidade. É dizer, olha, a posição é essa, a velocidade é essa. Basicamente. Vamos treinar isso com alguns outros exemplos, porque sempre tem aquela coisa assim, o número negativo, a fração, né? Falta um número aqui e assim por diante. Então vamos fazer alguns casos para tirar essas dúvidas. Tenho aqui uma segunda fórmula. 12 menos 5t igual ao nosso S da função horária. Quando coloca a função horária da posição ali do lado, você percebe o seguinte. Quanto vale a posição inicial agora? Ah, vale o 12, né? É o que está ali, número sozinho. Quanto que vale a velocidade agora? Não é 5. O sinal do 5 que está ali na fórmula tem que ser considerado. Você não pode deixar esse sinal aqui de fora. Ó. Então é menos 5. E coloca, lógico, a unidade de medida, metros por segundo. Então é simples de fazer. Isso é que é identificar. E por que eu estou treinando isso? Porque tem situações em que eu preciso identificar isso para fazer outras coisas depois. Então por isso que esse treino é necessário, né? Mais um, vamos lá. Nova fórmula, menos 4 mais 3t, coloca a função horária do sorvete ali do lado, né? Compara os dois e fala, a posição inicial é esse cara aqui sozinho. A velocidade é esse cara junto da letra T. E aí você tem como resultado, então, essa marcação, não esquecendo de colocar as unidades de medida. Então a gente já tem, ó, um caso em que os dois valores são positivos, aqui a velocidade é negativa, aqui a posição inicial é negativa. Tá? Então são situações diversas, mostrando aí condições que podem aparecer num problema. Agora a gente tem aquele caso dos dois sendo negativos, né? Coloca a fórmula um do lado do outro, verifica, olha, posição inicial é o menos 20, velocidade é o menos 10. Então fica fácil de identificar os valores que a gente tem naquela fórmula. Agora, existem casos em que a gente vai tentar observar e que a fórmula não está bonitinha assim com todas as suas partes, né? Falta alguma coisa nessa parte. E é esse caso aqui desse exemplo, ó. S igual a 3t. Cadê o número sozinho? Não tem. Só tem aquilo ali. Aí você coloca a fórmula original e você fala, olha, esse aqui que tem a letra T, ele tem, ó, tá aqui. Mas esse cara que é um número sozinho, não apareceu. Ah, então quanto é que deve valer a posição inicial? Zero, né? Porque não apareceu ali. 0 mais 3t é a mesma coisa que 3t. E a velocidade, então, passa a ser 3 metros por segundo.
Então, esse é um caso de nível médio, né, para essa habilidade. E esses 4 aqui são os níveis fáceis. Vamos continuar no nível médio? Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês casos assim semelhantes. Aí eu tenho essa função. S é igual a menos 2t. Coloca ali de novo a posição inicial. Né? Você pode encarar, né, como foi citado aqui, como 0 menos 2t, dá no mesmo. Compara com a fórmula da posição. E aí você identifica que o S0 vai ser 0 também, porque não apareceu aquele número sozinho. E a velocidade vai ser menos 2 metros por segundo. Então, tranquilo. Agora faz sentido, né? Ó, eu posso colocar um 0 aqui que não altera nada, como eu poderia colocar aqui, 0 mais 3t. Também daria certo. Beleza. Mais um, letra G, S igual a T. Ah, essa é uma pegadinha das boas. Por que é uma pegadinha das boas? Porque nem todo mundo fala assim, cadê o número que está aqui na frente da letra? Igual aqui tinha o número 2, aqui tem o número 3. Cara, não tem um número aqui, cadê o número? Então, lá do ensino fundamental, a gente sabe que quando não tem um número grudado numa letra qualquer, da matéria de álgebra, né? É porque está o número 1 escondido lá. Então isso daqui é como se fosse essa escrita aqui, ó. 0 mais 1 vezes t. Dá a mesma coisa, né? Ó. 1 vezes t é t, mais 0, t. E aí assim, se eu encaro desta maneira, eu consigo enxergar quem é a posição inicial e quem é a velocidade. A posição inicial vai ser o número 0 e a velocidade vai ser o número 1. Tá fácil. Oh, beleza, beleza, beleza. Mais um, mais um. Ó, e aí agora eu tenho com sinal negativo, né? Agora você já entendeu. Você vai colocar o 0 ali, menos 1t. Você acha que a posição inicial é o próprio 0 e que a velocidade é o menos 1. Só não pode esquecer de colocar as unidades de medida. Metros para a posição inicial e metros por segundo para a velocidade. Então, esses 4 são os casos nível médio. Agora vamos a um caso nível difícil. Se você entendeu difícil, meu, pronto. Você está bem na fita, porque todos os outros não serão mais difíceis do que ele. Vamos lá. Ó, você tem a fórmula desta maneira. Cara, morri. Professor, o que você está fazendo? O que é isso? Bom, primeira coisa que você tem que pensar é assim, ela não está nesse jeitão aqui, né, que a gente conhece aqui, ó, um número mais outro número vezes a letra T. Tá uma mistura aqui. Então a gente tem que trabalhar esta mistura para ficar desse jeito, né? Um número mais outro vezes t. E o que a gente faz? Pega esse cara aqui, já que está marcando aqui, ó, uma conta de vezes, faz a propriedade distributiva, né? Esse vezes esse cara aqui, esse vezes esse aqui, e vai arrumando. Vamos tentar. 5 vezes t, 5t. 5 vezes menos 1, menos 5. Olha, isso aqui tá parecido com isso aqui, só a ordem que está ao contrário, né? O número sozinho tem que ficar na frente e aquele que está grudado na letra T tem que ficar depois. Então a gente inverte essa ordem aqui, mas o sinal tem que continuar, não pode mudar o sinal. Olha lá, menos 5 continua menos 5. 5t positivo continua 5t positivo. Agora a gente consegue colocar a função horária do lado e falar, ah, eu sei qual que é o valor. Posição inicial é menos 5. E velocidade, desculpa, é 5 metros por segundo. Resolvido. Esse é o nível difícil. Sabendo-se disso, olha esse daqui. Cara, você fala, professor, isso aqui matar a gente. Não, mas ó, você já tem uma pista. Esse anterior aqui dá uma pista muito boa. Primeira coisa que você tem que saber é que tem que estar nesse formato, ó. E não está nesse formato. Tá uma coisa aqui gigantesca. Ah, mas tem o sinal de multiplicar. Então a gente vai fazer a multiplicação. Vamos fazer aqui a propriedade distributiva desse negócio. Eu não sei fazer esse negócio aqui. Escreve primeiro, depois você verifica se realmente não sabe, né? Vamos escrever 4 vezes esse gigante aqui, 3t, e depois essa fração vezes esse cara aqui. Vou escrever isso então. 4 vezes o 3t e o 3t, desculpa, né, vezes aquela fração lá. Na verdade eu tinha que ter falado assim, 3t vezes o 4 e 3t vezes aquele ali. Tá ali, deu no mesmo.
Quando você faz o 3T vezes aquela turma ali, você poderia colocar separado ou junto do 2, como eu fiz aqui. As duas formas estão corretas. Mas a gente consegue perceber uma coisa boa, que esse T que está aqui na parte de cima da fração pode cancelar com esse T na parte de baixo. E aí as coisas ficam melhores. Aqui eu posso multiplicar o 4 e o 3, fica 12, e mantenho a letra T, né? A letra T continua. Então olha o que fica na próxima parte. 4 vezes T, 12T. Aqui corta esse T, fica 3 vezes 2, 6. Acabou a fração que estava dando medo na gente. Só não está ainda desse jeitão aqui, né? Ó. Por quê? Porque a ordem está ao contrário. Então coloca o 6 na frente, o 12T depois, e você vai ter um jeito de descobrir quem é a posição inicial e quanto vale a velocidade. Então esse é o nível difícil. Se você entendeu, então essa habilidade para você é fichinha. Eu posso dar as coisas mais complicadas, sempre você vai reorganizar até ficar nesta ordem, e aí depois você vê quem é quem no meio do problema, tá bom? No próximo vídeo a gente vê a habilidade número 2.